estamos falando sobre liderança humanizada na prática. E o tema que nós escolhemos hoje é justamente como mudar hábitos. Repita comigo, como? Não, mais forte. Como mudar hábitos. Vamos lá de novo, o ensaio ficou bom, mas 1, 2, 3. Essa frase tão pequena, ela é tão difícil ao mesmo tempo, porque nós vamos aqui em rápidas palavras, em rápidos minutos, nós vamos entender e aprender junto, porque eu estou aqui hoje ministrando, mas eu já estive aí onde vocês estão hoje. Eu fui buscar dentro da ciência, da neurociência, justamente o que tem de mais moderno para compartilhar com vocês. Porque ninguém, Fernanda Pucci, na sua faculdade mental, ninguém com o seu cérebro, com o seu dia a dia, quer o mal para você mesmo. Todos nós queremos o bem para nós, sim ou não? Sim, é um princípio milenar. Aliás, foi o próprio Jesus que ele disse, está dando microfonia aí. O próprio Jesus, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. O próximo como a ti. Ele pegou as 613 leis que tinha de Moisés e ele resumiu em uma só. Porque se eu amo eu mesmo, eu vou amar o meu próximo. Então, uma pessoa em sã consciência, com as faculdades mentais ativa, ela vai querer bons hábitos para ela. Ela vai querer ter, Geraldo, coisas boas para a vida, porque a maioria das pessoas, ela não tem problemas com os sonhos delas. A maioria das pessoas, elas até sonham, elas até desejam crescer na vida. Só que o grande problema da maioria das pessoas é que elas não têm constância. E aí que está algo que está dentro do nosso cérebro, que eu vou falar com vocês mais para frente, que você vai entender que muitas das coisas que você faz no automático, seja pegar uma escova de dente para escovar o dente, seja mexer em um celular antes de você dormir, você vai ver que o seu cérebro, essa máquina, essa ferramenta, ela vai condicionando você, e quando você vai ver, você está dia após dia fazendo os mesmos hábitos. E aí entra dia, sai dia, porque todo mundo quer resultado diferente. Todos os seres humanos, ele tem que ter sonho. Um ser humano que ele para de sonhar, com certeza ele vai ter grandes problemas consigo mesmo, porque isso faz parte do ser humano. O que diferencia nós com outros seres que permeiam essa nossa terra é justamente isso, porque nós temos a capacidade de sonhar e nós temos a capacidade de cada dia ser um ser humano melhor. Só que o grande problema meu, do João Cleto, e seu, é que nem todo mundo está disposto a fazer algo todos os dias. Porque não crie fórmulas mágicas. Não fica naqueles gurus de internet, Fred. Tem muitas pessoas, e o bom que de dar palestra, de dar mentoria com quem você conhece, é que ele sabe quem você é. Ele sabe se aquilo que você está falando, realmente você vive. Não existe fórmulas mágicas. Não acha que você vai vir aqui e de um simples piscar de dedo a sua vida vai ser transformado, você vai mudar a sua vida, não. Porque isso é uma responsabilidade sua e minha. É o que eu tentei fazer aqui no meu livro, quando eu coloquei aqui no capítulo 2 desse livro, o autoconhecimento. Porque para o João Cleto melhorar os seus hábitos, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que entender que eu tenho coisas boas e eu tenho que entender que eu tenho coisas que eu preciso melhorar. Então vocês que vieram aqui hoje, vocês já estão de parabéns, porque é um hábito que você não tem. Um hábito de você falar hoje, terça-feira, eu vou lá hoje ouvir uma palestra. Nem todo mundo tem este hábito. Tem pessoas que até se inscrevem para fazer,
mas quando vai passando o dia, quando vai passando as dificuldades do dia a dia, quando chega no final do dia a pessoa não tem força nem mesmo para vir numa palestra. Por quê? Porque os hábitos que nós vamos fazendo, justamente ele vai fazendo quem eu vou ser no meu futuro. Porque o que o João está fazendo aqui hoje é o que ele plantou há 5 anos atrás. O que o João vai ser daqui 5 anos, ele está plantando hoje aqui. Porque existe pessoas extremamente inteligentes. Tem pessoas que ele sabe o que ele está falando. Ele tem assim a capacidade de você sentar com a pessoa, dialogar. Você fala, não é possível que essa pessoa, ela até te convence, porque elas são capazes daquilo que elas estão falando, mas elas não têm constância naquilo que elas falam, e ninguém vai seguir o que você fala, eles vão seguir o exemplo que você está fazendo com os seus hábitos. Por isso que tem pessoa que ele até tenta transmitir uma coisa, mas aí não tem credibilidade, porque credibilidade não se conquista da noite para o dia, Daphne. Credibilidade é algo que você conquista dia a dia. Não adianta você pensar aqui, porque existem pessoas com sonhos, mas tem pessoas que não têm disciplina para realizar esse sonho. Então é isso que o hábito vai fazendo comigo e vai fazendo com você. Porque a verdade, liderança, é que a maioria das pessoas não tem problema com o potencial. Ela tem justamente problema com hábitos. Ela até tem potencial, ela até sabe o que é da vida, ela até realizou várias metas do ano. Nós já falamos aqui em um outro encontro, que no começo do ano a pessoa começa ali, quando vai dando dezembro, vai colocando no papelzinho, e agora, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? 30 de junho. Metade do ano, ó, já foi. E acabou. O tempo não volta mais. O que você fez em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, já foi. Agora o que você pode fazer é só começar do dia 1º de julho até o dia 31 de dezembro. Porque imagine comigo, 2 pessoas aqui. Imagine comigo 2 pessoas. Uma acorda cedo, uma pega um livro para ler, uma vai para a academia de manhã cedo, uma faz assim, muitas coisas que não estão acostumadas no seu dia a dia. Ela vai, acorda cedo, escova o dente, fala, não, esse dia vai ser meu, o relógio desperta, ela já levanta da cama. Essa pessoa, ela vai treinar, vai ler, vai desenvolver o seu dia. Agora imagine uma outra pessoa, a outra pessoa que quando o despertador toca, ela vai lá e aperta aquele modo, é soneca que fala, né? Coloca aquele modo soneca, ou 10 minutos depois, tem uns que colocam até 5 da manhã, vamos colocar que todo mundo acorda às 5 da manhã. Tem uns que já colocam 5h10, 5h15, 5h20, 5h30, porque vai indo. Mas imagine essas 2 pessoas aqui comigo. A primeira pessoa aqui, ela, despertador, tocou, ela já se levantou, já foi lá, escovou o dente, foi para a academia, pegou o livro, começou a desenvolver o seu dia. A outra pessoa, quando o despertador tocou, ela colocou no modo soneca, procrastinou, ela adiou, reclamou, falou, mais um dia que eu estou viva, vou ter que ir lá ver aquele meu chefe chato, aquele meu secretário chato, aquele adjunto que pega no meu pé, mais um dia que eu vou ter que ir lá. Aí eu te pergunto, em um dia que essas 2 pessoas acordaram, em um dia, não tem quase nenhuma diferença, sim ou não? Em um dia não vai dar diferença nenhuma, ok? Mas em um ano? E daqui a um ano? Pode ter certeza, liderança. Uma virou referência, a outra virou simplesmente desculpa. Porque liderança não é prescrever
Liderança não é simplesmente achar fórmulas mágicas, vou prescrever aqui o que o liderado vai fazer e tá tudo bem. Não, liderança é você pegar os hábitos e ajudar a construir a rotina para que todos possam conseguir fazer. Aquela pessoa que acordou ali e já se predispôs, ela vai virar uma referência para os seus amigos, para os seus familiares, porque em um dia só você não consegue notar diferença, mas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a notar diferença, porque é o hábito que você vai fazendo, é que vai fazendo você se aproximar dos seus sonhos, porque quem você está se tornando com os hábitos que você tem hoje? Com os hábitos que você tem hoje, quem você está se tornando hoje? A sua saúde, o seu casamento, a sua vida financeira, o seu emocional, a sua carreira. Com os hábitos que você tem hoje, com os hábitos que você exerce hoje, dia a dia, porque tudo, lideranças, ele é reflexo justamente do cérebro. Justamente os hábitos que você vai tendo dia a dia, que vai fazer quem você é lá na sua casa, que vai fazer quem você é lá no seu casamento, que vai fazer você ser uma pessoa lá na sua vida financeira. É justamente os hábitos que você vai tendo. E a vida, ela passa muito depressa. Quando você vai ver, já está aí. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguém vai ganhar um livro hoje aqui, viu? 2 anos, 5 anos. Quando você vai ver, já foi. E é os hábitos que você está fazendo no dia a dia. É eles que vão dizer o que você vai ser no seu futuro, como vai ser você na sua casa, como vai ser com a sua saúde, porque à luz da ciência, e eu trouxe aqui para vocês a neurociência, aquilo que tem de mais moderno. João Cleto, você está falando aí do hábito, mas assim, o que é o hábito? Na verdade, o tema da palestra é como mudar os hábitos. Mas afinal de contas, o que é um hábito? Um hábito, liderança, ele é um comportamento automatizado. É aquilo que você faz várias vezes no dia, na hora, no mês, no ano. Tudo que você faz mais de uma vez tende a se tornar um hábito. E o cérebro, o meu cérebro e o seu cérebro, ele ama economizar energia. Ele sempre vai procurar atalhos. Então, hábito é tudo aquilo que você faz que vai ficando no automático. Você já deve ter ficado do lado de alguém que só fala mal do outro. A pessoa tem o hábito de falar mal do outro. Não é nem que está bom, nem que está ruim. Ele vai falar, por que o Ancelotti não colocou o Neymar? Às vezes ele nem gosta do Neymar, mas ele tem um hábito de só criticar. Eu sei que você também pediu para o Ancelotti tirar ontem o Casemiro, né? Mas ele foi lá e fez o gol, né? Mas as pessoas, elas vão adquirindo hábitos, porque tudo que você repete, seu cérebro ele automatiza. Se você repetir coisas negativas, você vai ver que daqui a pouco você vai ficando com coisas negativas. Porque o cérebro, lideranças, ele é uma máquina. E hoje nós vamos falar muito do cérebro, muito, muito mesmo. O Fred está aí, o Frederico? Fred, você está aí? Cadê o Fred? Vem aqui, Fred, vou te usar aqui hoje, vem aqui rápido. Para vocês entenderem o que é o cérebro. Porque assim, tudo que você repete, o seu cérebro automatiza. E assim, nós ficamos às vezes no piloto automático.
Eu e você, às vezes, estamos tomando decisões. Eu vou falar isso fica, ó, tá bonitão, hein? Tudo bom? O nosso cérebro, liderança, ele às vezes está no piloto automático. Vocês querem ver aqui comigo ou não? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. O Fred está aqui e vocês vão fazer o que eu falar para o Fred fazer, vocês fazem também, ok? É muito rápido, só para vocês entenderem. Todos que estão aqui, você também, tá, Fred? Cruza os braços. Todo mundo cruzou o braço? Cruza os braços aí. Deixa eu ver. Eu não estou enxergando. Nem dá para enxergar o pessoal. Todos estão com o braço cruzado? Todos? Sim ou não? Agora cruze os braços ao contrário, colocando o braço por cima. Deu uma tremida, não deu? O Fred, o braço dele deu assim. Deixa eu ver, Fernanda, deixa eu ver. Hã? Mas, gente, é só cruzar o braço. Vocês viram? Você vai cruzar o braço assim, aí coloca o outro por cima, você não sabe o que vai fazer. Sabe o que é isso? É porque o nosso cérebro, ele está no automático. Uma salva de palmas para o Fred. Obrigado, viu, Fred? Valeu. Vocês viram isso? O do Fred, ele deu uma tremidinha assim que eu achei que o braço dele ia sair fora. Por quê? O primeiro que eu falei para vocês foi automático, Fernanda. Quando eu mando alguém cruzar os braços, ó Emerson, todo mundo vai cruzar. Isso é automático, é fácil fazer. Porque é um hábito que o cérebro, ele poupa energia. O cérebro nosso, ele não quer trabalhar. O cérebro, ele foi feito para duas coisas. Eu disse na tomada de decisão. Quem não veio, depois assiste lá no YouTube que está lá. Aliás, siga o João Cleto lá no YouTube, viu? O cérebro, ele foi feito para duas coisas. Evitar desgaste e ele gosta de coisas imediatas. Então, o primeiro jeito que nós fizemos, quando nós fizemos assim, está no automático. Isso é normal. É um hábito que o cérebro tem para poupar energia. Agora, o segundo pensamento, ele tem que ser um pensamento consciente, ele acaba parecendo estranho para você. Quando eu falo, cruze os braços, você cruza os braços. Quando eu falo agora, faz ao contrário, coloca. Automaticamente, se eu quiser fazer rápido, eu vou ficar assim, ó, não vai. Agora, se eu cruzar os braços, eu falar, esse daqui volta para cá, esse para cá, aí eu consigo fazer. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer algo que pareceu estranho. É exatamente isso que acontece quando o médico receita para alguém mudar de hábito. A pessoa está 20 anos fazendo a mesma coisa, você acha que ela vai mudar assim de uma hora para outra? Ó, porque os hábitos que a pessoa vai criando já está no subconsciente dela. É por isso que às vezes você fala para o seu marido, mas por que você está fazendo isso, benzinho? Ele está lá e está fazendo isso. Às vezes você fala para o seu filho, mas por que você está fazendo isso? Às vezes você fala para a mesma pessoa que está sentado com você na mesma secretaria. Aquela pessoa passou tanto tempo fazendo aquele hábito, que ela não entende mais como tem que fazer. É por isso que dá trabalho mudar hábito. Parece que é uma coisa assim do automático, fala, não, você vê, um simples cruzar de braço, o nosso cérebro ele vira em choque. Experimenta amanhã, quando você acordar, quem é destro ou quem é canhoto, amanhã quando você acordar, João Cleto acordou, pegou a pasta de dente, porque está no automático, vou lá escovar o dente com a mão direita. Isso já está no automático. Experimenta amanhã você pegar com a mão esquerda e fazer isso daqui para você escovar o dente. Você vai ver o nó que você vai dar no seu cérebro. E não estou falando de rapidez ou de velocidade, não. Porque você tem que automaticamente mudar de hábito. E não é fácil mudar de hábito. Porque o problema não é saber. O problema é justamente saber o que precisa ser feito, lideranças. Porque o problema é repetir diariamente o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que se o Fred ficasse aqui mais 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos,
ia ser automático. Naquele primeiro momento, ele não estava esperando aquela reação, como vocês também não estavam esperando. Conforme ele for treinando, daqui a pouco ele vai conseguir cruzar um braço, porque o cérebro ele vai se adaptando. Agora, um grande erro que nós temos, sabe qual que é? É que a gente quer mudar tudo no mesmo instante. E eu já disse para vocês, até o Eterno demorou 6 dias para construir o mundo, e no 7º ele descansou. Aí eu e você vamos lá na academia, a gente quer pagar o ano inteiro, mas a gente não vai nem 15 dias. Eu tenho amigos meus que são donos de academia, ele fala, João, quando chega janeiro, é o maior pico de academia que tem, porque a pessoa vai lá, compra o pacote anual, mas ela não vai nem 15 dias. Porque o seu cérebro, ele está acostumado com hábitos que você pensa que você vai conseguir e não vai. Porque micro hábitos. Diga comigo, micro hábitos. É isso que nós temos que ter. Essa é a sacada da vida, liderança. É você pegar pequenas coisas, mas fazer elas constante. Porque as grandes transformações, as grandes mudanças que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, elas exigem que nós possamos começar pequeno. Só que exige constância. São pequenos atos que nós temos que fazer. São pequenas escolhas, são pequenas decisões, são pequenas repetições. É isso que vai moldar o nosso futuro. É nós sermos melhor aquele 1% todo dia. Ah, João, eu quero emagrecer, eu vou falar daqui a pouco quando a gente entrar nesse tópico, mas a pessoa quer emagrecer 10 quilos. Não vai conseguir emagrecer 10 quilos de uma vez. Vai ter que emagrecer 100 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, aí volta para 1 quilo e depois vai indo. Por quê? É um processo contínuo que a gente tem que fazer. É que hoje a gente é tão imediatista, porque é rede social, é televisão, é aquilo, e a gente esquece que são micros hábitos que vão fazer nós mudarmos os nossos hábitos. É nas pequenas coisas que nós temos que fazer. Aquele monte de roupa que tem lá no seu guarda-roupa, que você nem sabe para que você tem aquilo de roupa. Tem pessoas que têm sapato, que têm tênis, que nunca nem vai usar e está lá. São pequenas coisas que nós temos que fazer. Não adianta eu pegar aqui meu livro e falar assim, eu vou ler esse livro aqui em um dia. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Tem pessoa, eu não consigo, minha esposa não está aqui hoje, mas ela consegue assistir, 5, 10 episódios. Eu assisto 1, 2 e já não consigo ir. Mas que graça tem você pegar um livro de 160 páginas e ler em um dia só? Não tem graça. Agora experimenta ler um dia 1 página, outro dia 2 páginas. Vai dobrando, vai dobrando. Você vai ver que em 28 dias você já vai ter lido 1 livro, 2 livros, 3 livros. Mas o que acontece? Eu e você, com o nosso cérebro, acaba que nós não temos constância. Quantos livros você já comprou e que nunca leu? Quantas academias nós já pagamos e fomos só 1 mês? Quantas coisas que nós falamos que iríamos fazer e não fizemos mais? Sabe por quê? Existem 3 áreas importantes, liderança. 3 áreas importantíssimas no nosso cérebro. A primeira delas é o córtex pré-frontal. É isso que está atrás aqui, da nossa testa. Esse córtex pré-frontal, você vai ver que muitas das coisas que você faz dia a dia no seu hábito, é decisões do córtex pré-frontal. Outras coisas é do gânglios de base. É ele que automatiza. Nós vamos falar mais um pouco deles. E outras coisas nós temos que é o sistema de recompensa, que são as dopaminas. Nós precisamos entender esses 3 elementos no nosso cérebro, e você vai ver que assim como o Fred aqui em cima, que tentou desdobrar e não conseguiu, você vai ver que tem muito hábito que você faz, que inconscientemente você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina.
E é esse córtex pré-frontal, ele que é o responsável por tudo que nós fazemos, que diferencia o nosso foco. É o córtex pré-frontal que vai te ajudar na sua disciplina. Além do foco da sua disciplina, ele que vai te ajudar na tomada de decisão. Eu disse aqui na palestra, tomada de decisão. É ele que vai fazer o autocontrole. Por quê? Quando você acorda, lembra daquela pessoa que eu falei? Aquela pessoa que acordou, hoje eu vou vencer na vida, hoje eu vou escovar o dente, vou para a academia, hoje eu vou resolver todos os problemas da secretaria, hoje eu vou ser uma pessoa saudável, hoje eu vou comer só coisa fitness, hoje eu vou fazer coisas boas. Quando essa pessoa tem essas decisões, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou ser uma pessoa mais paciente, hoje eu vou ser uma pessoa que vou ajudar o meu sonho e vou ajudar o sonho do meu colega. Hoje eu vou ser uma pessoa diferenciada. Quando ela chega nesse ápice no dia, é porque o seu córtex pré-frontal está liderando ela. Só tem um problema a liderança. O córtex pré-frontal é como uma bateria de celular. De manhã cedo, o seu celular está 100% carregado, sim ou não? Sim ou não? Tem que estar, né? Ele está 100% carregado. Só que vai passando o dia, o que vai acontecendo? Se for iPhone, vocês já sabem, né? Tem que levar uma bateria extra aí, porque não dá. O grande problema do córtex pré-frontal é justamente isso. Ele que faz aquela pessoa acordar no dia, falar: hoje eu vou vencer, hoje eu vou ajudar meu secretário, hoje eu vou resolver o problema, vou ajudar o prefeito, hoje nessa secretaria aqui eu vou fazer muita coisa. Essa pessoa que faz tudo isso, ela está sendo liderada pelo córtex pré-frontal. Porém, o córtex pré-frontal é como a bateria do celular. Ela consome muita, absurdamente energia de glicose e de oxigênio. O córtex pré-frontal, que a pessoa acorda de manhã cedo, tem dia que a gente está assim, não está? Esse dia aqui eu vou, não, esse dia aqui pode deixar comigo. E agora eu vou mudar a minha vida. Vou matricular na academia, vou me matricular na faculdade. Você vai ver, esse ano aqui, vou terminar com esse namorado, vou terminar com essa namorada. Hoje eu vou fazer acontecer. Ela está com o córtex pré-frontal, tomando decisão, com foco, fazendo as coisas acontecer. Só que o que aconteceu? Assim como o nosso celular, quando ele está 100% carregado, é uma coisa. Daqui a pouco vai chegando, vai encontrando os problemas do dia a dia. Na secretaria, o secretário que tem um problema porque tem um prefeito cobrando, o prefeito tem a população cobrando, na empresa tem o diretor cobrando, e daqui a pouco aquela pessoa, você falou para a pessoa fazer uma coisa, ela está fazendo outra coisa, e você que acordou dizendo: não, hoje eu vou mudar tudo, hoje eu vou fazer. O que acontece? A bateria daqui a pouco do córtex pré-frontal chega nos 5%, vermelhinha. Aí ela entra o quê? No modo de economia de bateria. E aí que está o problema. Porque quando o seu córtex pré-frontal está ali 100%, você está com foco, você está determinado. É o dia que você levanta e fala: hoje é o meu dia. É o dia que o marido olha para a esposa e fala assim: não, vou dar um jeito aqui, porque aquela lâmpada já está 10 dias sem trocar. Você fala: não, hoje eu vou trocar, hoje eu vou resolver, hoje eu vou fazer, estou determinado. Mas daqui a pouco a bateria começa a acabar. E o cérebro, com córtex pré-frontal, vai chegando na reserva. E aí quem assume o controle quando o córtex pré-frontal apaga por exaustão, é exatamente o que vamos falar agora. É justamente os gânglios da base. Os gânglios da base, é ele que faz a automatização. Você percebe? Quem aqui dirige? Quem aqui dirige? Eu comecei a dirigir no Escort Hobby 98. Foi o meu primeiro carro. E manual,
Hoje é automático, né? Tudo carro automático, hoje é mais fácil, né? Mas você percebeu uma coisa? Só para você entender o que é o córtex pré-frontal e o que é agora os gânglios da base, que são responsáveis pela automação do seu cérebro. Só para você entender, os gânglios, eles são a base, é uma estrutura primitiva que fica no centro do seu cérebro. E a função deles, para nossa sobrevivência, é uma só: economizar energia. É quando não tem mais energia no córtex pré-frontal que é acionado os gânglios da base. E assim, diferente do córtex pré-frontal, que ele se alimenta de energia que faz você fazer, esse, pelo contrário, ele vai fazer tudo automatizado. É como eles fazem isso? Eles fazem isso tudo através da automação. Então, quem aqui dirige carro? Você já percebeu, não vou chamar você aqui de novo não, viu, Fred? Mas você já percebeu que quando você aprendeu a dirigir, você ficava pensando, ou pelo menos eu, né? Talvez vocês são mais inteligentes que eu. Eu ficava pensando, olhava para o carro e falava assim: meu Deus, eu quero dirigir. Meu córtex pré-frontal estava ali, ó, focado, disciplinado. Vou dirigir esse carro, Geraldo. Mas aí, engatei a primeira, engatei a segunda. Pensei, e se esse carro parar na subida, como é que eu faço? Aquela sensação da embreagem, você fica mais com o pé na embreagem quando está começando a dirigir do que sempre, porque você não quer deixar o carro morrer. Aí tem 2 retrovisores para você olhar. A pessoa que começa a dirigir, ela vai devagarzinho, Emerson. Você já percebeu ou não? A pessoa vai devagarzinho, recém-habilitada. Por quê? Ela está usando tudo no córtex pré-frontal. Ela está ali focada no que ela está fazendo. Não, agora eu vou passar a primeira. E aí ela vai devagarzinho, solta o acelerador e a embreagem, põe a primeira no carro. O carro sai um pouquinho, põe a segunda. Para no semáforo. Até a formiguinha, se estiver atravessando, quando você está começando a dirigir, o que você faz? Você espera até a formiguinha passar. Porque o seu córtex pré-frontal, ele está ali, ó, focado. Porque quando você aprende a dirigir, ou seja, quando você vai fazer a primeira vez de alguma coisa, quem está fazendo isso é o seu córtex pré-frontal. É igual você, quando chegou nesse departamento que você está. Você chega cedo, você está ali, nem sai para o almoço o primeiro dia. Primeiro dia você fica ali empolgado, você fica ali focado, disciplinado. É igual quando recém-casado, a pessoa vai lá, meu amor, minha esposa, vai sair do carro, não, vai lá, abre a porta do carro, Emerson, é aquele love, aquela maravilha. Por quê? Porque você está fazendo tudo com córtex pré-frontal. Você está fazendo tudo focado, você está fazendo tudo certinho. No primeiro atendimento que você deu, na primeira pessoa que você falou quando você chegou na sua secretaria, o bom dia, boa tarde, boa noite. Marido, quando conheceu a esposa, meu amorzinho, não, desliga você, não, desliga você. Acho que você fez isso, né, Fernanda, com Arley, né? Não, desliga você, não, desliga você. Porque você está todo focado ali, você está todo, o seu córtex pré-frontal, isso que está aqui, ó, atrás da sua testa, é ele que está ditando os seus hábitos, é ele que está ditando as suas emoções, é ele que faz assim você raciocinar, porque o córtex pré-frontal é justamente isso, ela é a parte racional, é isso que está atrás da sua testa, é que faz você fazer isso daí no começo, mas ele trabalha o quê? Trabalha no limite, ele vai até a última. Quando você começou a dirigir, você percebeu? Você suou. Você se focou. Porque você fala, meu Deus do céu, e se eu atropelar alguém? Você, não, peraí, você está olhando ali, o carro está ali, você está ali. Nossa, você está aqui, você nem anda a velocidade que tem que andar. Porque para tudo isso que você está fazendo, você gasta energia. É quando você usa o seu córtex pré-frontal para fazer essas coisas. Só que hoje,
Você percebeu que você dirige até conversando? Não pode, né? Mas você percebeu que quando você entra no carro hoje, você nem liga mais se vai passar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Você percebeu que quando você entra no carro, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você chegou no lugar que você estava e seu cérebro... Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Você fala, meu Deus do céu, já cheguei nesse lugar, parece que eu saí agora aqui. Vocês perceberam isso? Sim ou não? E por que isso acontece? Por que agora você já consegue entrar dentro do carro e não ficar mais preocupada com o que você vai fazer? Agora você entra dentro do carro e já vai conseguindo, porque no começo era o seu córtex pré-frontal que estava sendo acionado. Agora são os gânglios da base. É ele que faz a automação. Só que só tem um problema. Eles não têm julgamento moral. Eles não sabem diferenciar um hábito bom de um hábito ruim. É por isso que hoje você entra dentro do carro, você sabe que é infração de trânsito falar no celular, mas você fala no celular, porque você está no automático. Ali, pega alguém que é recém-treinado, alguém que está tirando a carta, dá um celular na mão dele, ele não vai atender, ô Fred. Pode ser a esposa, pode ser quem for, vai pegar e vai falar, não, eu estou dirigindo. Porque quando você está com córtex pré-frontal, você está ali com foco, mas ele usa tanta energia, ele coloca tanto foco, tanta disciplina, que automaticamente essa parte do seu cérebro começa a mudar. Não é mais o córtex pré-frontal que está respondendo, agora são os gânglios da base, e eles fazem tudo automatizado. É por isso que hoje você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que só tem um problema, eles não têm julgamento moral. Eles não sabem diferenciar um hábito bom de um hábito ruim. Eles apenas automatizam tudo que você repete. Tudo que você faz com constância, o seu cérebro vai automatizando. E se você repete um hábito de comer logo após, você já percebeu uma coisa? A pessoa fala assim, não, depois que eu comer, eu almoçar, eu tenho que comer um doce. Você já conheceu alguém assim ou não? Ou a pessoa faz assim, eu vou colocar na área da saúde, viu, Fred? A pessoa faz assim, ó, depois que eu tiver um plantão estressante, eu tenho que comer um doce. Ou depois que eu tiver um dia difícil, um dia que tiver muita preocupação, eu tenho que comer alguma coisa. Lideranças, mudar um hábito não é lutar contra si mesmo. Nós precisamos entender, é o que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, é entender que os gânglios da base, eles criam uma linha de código e é automática no nosso cérebro. É automático. E o nosso papel como liderança é usar ferramentas certas para reprogramar essa automação. Você vê o celular. Do nada, eu tirei a notificação, viu? Se eu não responder sua mensagem é porque eu não estou recebendo mais notificação. Eu tirei notificação. Porque chega a notificação, você já quer lá ver. Ó, não tem mais notificação. Deve ter umas 300 mensagens agora aqui. O Henrique já deve ter me ligado umas 30 vezes aqui. Por que eu fiz isso, liderança? Porque eu percebi que justamente os gânglios da base, meu cérebro estava automatizado. Às vezes eu estava em uma reunião importante e a mensagem que estava chegando nem era daquela reunião. Às vezes eu estava ali com a minha família. Não, tem uma hora que eu vou parar e vou, mas eu não sou obrigado a virar refém. Eu não sou obrigado a olhar toda hora para o celular. Porque é isso que vai acontecendo no nosso cérebro. É isso que vai fazendo a gente estar no automático. Porque o meu cérebro e o seu cérebro, quando o córtex pré-frontal está ali sendo exercido, é uma coisa.
Quando ele chega na exaustão, ele passa a bola para os gânglios da base. E acima de tudo, o terceiro que existe é justamente o sistema de recompensa. É aqui que mora a dopamina. Eu disse na palestra da procrastinação, a dopamina as pessoas confundem, dopamina não é felicidade. Tem muitas pessoas que pensam, não, você precisa ter dopamina para ser feliz. Não, dopamina ela é motivação. Diga comigo, dopamina, mais forte, dopamina é motivação. Ela diz ao cérebro se foi bom, repita. É a dopamina, é o sistema de recompensa que existe dentro do nosso cérebro, que eles dizem assim, isso foi bom. Se isso foi bom, repita. Porque os gânglios da base, eles não têm esse poder. Eles só vão automatizar. Eles não sabem. Se você, depois do seu almoço, você pegar todo dia um sonho de valsa, automaticamente, quando você sentar para almoçar, os gânglios da base vai fazer você comer um sonho de valsa. Se você comer uma fruta, eles não têm esse poder de dizer, isso aqui é açúcar, isso daqui é fruta. Não, coma a fruta. Eles só vão colocar você no automático. Agora o outro setor sim, que é o sistema de recompensa, que está dentro do nosso cérebro, é aí que mora a dopamina. Porque se o córtex pré-frontal, liderança, ele planeja e os glândulos da base automatiza, o sistema de recompensa, ele é o motor que vai decidir tudo isso. É o que vai fazer a coisa virar um hábito ou não virar um hábito. É o sistema de recompensa, é ele que vai ser um combustível desse motor chamado dopamina. E é isso que você tem dentro da sua cabeça. É isso que vai fazendo nós termos hábito. Porque existe um erro muito comum, e até mesmo entre nós, às vezes a gente pensa esse erro, até profissionais da saúde também acabam até cometendo esse erro, porque eles acham que dopamina é neurotransmissor de prazer, e não é. Dopamina não é neurotransmissor de prazer. A endorfina e a serotina, é elas que cuidam do prazer. É elas que cuidam do prazer e que cuidam do bem-estar. A dopamina, ela cuida da antecipação do prazer. Você precisa ter dopamina, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu preciso ter dopamina. Você precisa ter dopamina. Mas assim, quem não controla a dopamina, ela perde totalmente a própria vida. Porque a dopamina é que vai fazendo a pessoa buscar. Ela é neurotransmissor da busca e do desejo da caça. É ela que vai fazendo dentro do nosso cérebro, fala, não, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo outro. Porque a dopamina, se nós pararmos para analisar, a dopamina, ela é liberada antes de você conseguir o prêmio. Ela é o que faz você, eu, o paciente, o secretário, o adjunto, o diretor, seja lá qual for, ela que faz o ser humano acordar de madrugada, no meio da noite, e abrir a geladeira sem estar com fome. Ou faz você pegar seu celular sem você perceber. Você está lá para dormir. Quando você está vendo, você está lá olhando. Celular, TikTok, Instagram. Por quê? Porque é justamente a dopamina que você está fazendo. Porque ela vai buscar esse alívio, ela vai tentar buscar esse alívio imediato. Aí o sistema de recompensa que está aqui dentro do nosso cérebro, ele carimba o comportamento para o nosso cérebro. E aí ele diz para o cérebro, foi bom. Registra e repita. Aí que está o problema dos nossos hábitos. Porque quando a dopamina faz isso com nós, quando ela vê que o que está fazendo foi bom, ela automaticamente manda um recado para o seu cérebro e para o meu cérebro. E aí o que acontece? Maus hábitos. Aí o que acontece? A gente não consegue sair dos maus hábitos. É por isso que tem o quê? Chocolate, cigarro, fast food, vícios de rede social,
Tem pessoas hoje que é viciada em rede social. Eu, nos 2 primeiros dias que eu tirei a notificação, eu fiquei louco, Emerson. Porque eu gosto de responder todo mundo na mesma hora. Não está chegando mensagem. Será que meu celular está no modo avião? Não, eu que coloquei ele ali para não chegar aquela notificação. Porque é isso que faz a dopamina, ela causa esse impacto artificial, imediato. E a dopamina gigante, ela vai fazer isso com o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro quer recompensa fácil. O nosso cérebro não queria estar aqui hoje em uma palestra. Nosso cérebro, sabe onde ele queria estar agora? No sofá da nossa casa. Com o controle remoto, mudando de canal. Quem aqui já ficou várias vezes na Netflix e você perdeu mais tempo achando a série do que assistindo a série? Você está lá, ó, na frente da televisão e a dopamina está lá, ó, fazendo com você, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Porque por outro lado, liderança, ir para a academia é difícil. Comer coisas saudáveis é difícil, sim ou não? Sim. O cérebro quer o quê? Coisas gordurosas. É fast food. É coisas instantâneas. Porque o nosso cérebro está acostumado com isso. Estudar não é prazeroso. Estudar dá trabalho. Você fazer uma faculdade, você fazer uma especialização, você fazer uma pós-graduação, você fazer uma MBA. Porque essas coisas que eu estou falando aqui com vocês, ir à academia, comer salada, estudar, essas coisas, se especializar na sua profissão, isso gera dopamina tardia. A dopamina, ela gosta de ser ao contrário. Ela gosta primeiro da recompensa para depois ter o resultado. Essas coisas que estão no nosso cérebro, a recompensa, ela vem depois. E aí por isso que eu e você temos que treinar o nosso cérebro. Porque nós não vamos conseguir mudar os nossos hábitos se nós não dominarmos esses conceitos. Porque esse é o desafio que nós temos que fazer. É deixar a dopamina para o final. Nós entendemos que nós temos que sair da cama. Porque senão o que vai acontecer? A gente não vai conseguir vencer nós mesmos. Quantas vezes você falou para você, não, essa segunda-feira eu começo a academia? Quantas vezes você falou para você, não, agora eu vou mudar de vida. Não, esse ano vai ser o meu ano. Aí o que acontece? Entra ano, sai ano. Entra dia, sai dia. Entra mês, sai mês. Dezembro já foi. Já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E nós estamos chegando, junho já foi, nós estamos em julho. Justamente por quê? Porque nós precisamos entender que assim como o córtex pré-frontal, que os glândulos da base e a dopamina, a pergunta de ouro é como usaremos todas essas engrenagens que eu falei para vocês de forma biológica. Como nós vamos fazer isso para vencer os nossos hábitos? Como que nós vamos jogar com o nosso cérebro? Porque lá quando eu comecei a dirigir, eu passava a marcha devagarzinho e tal. Agora eu entro dentro do carro, eu já estou falando no celular, 2, 3 celular, e está tudo no automático. Como que eu vou mudar esses hábitos? É justamente todo hábito, liderança, ele funciona em 4 etapas. Diga comigo, gatilho. Vamos lá. Todo hábito funciona em 4 etapas. Diga comigo, gatilho, desejo, resposta e recompensa. Vamos lá de novo para você nunca mais esquecer. Vamos lá? Gatilho, desejo, resposta e recompensa. Quer ver um exemplo prático aqui? Não vou usar o Fred mais não, viu, Fred? Quem aqui é ansioso? Quem aqui é ansioso? Quem aqui é ansioso? Todos nós. Quem aqui é ansioso? Todos nós. Isso é inerente. O gatilho, o que ele faz o gatilho? Ele é o que sinaliza para o nosso cérebro uma descarga de ansiedade. A pessoa fala assim, hoje eu tive um dia exausto, estou ansioso. Hoje o Fred brigou muito comigo, viu, Fred?
Hoje o Fred brigou muito comigo. A esse gatilho do Fred ter brigado muito comigo, vai acontecer o segundo, que é o desejo. Quando eu tenho um gatilho, sempre em um hábito vai ter um gatilho. Você nunca vai tomar uma decisão sem ter um gatilho. Sempre precisa ter um gatilho. Nesse exemplo que nós estamos dando aqui, vamos colocar a questão da ansiedade. O gatilho que vai sinalizar para mim: o Fred hoje pegou muito no meu pé. Chamou muito minha atenção, viu, Fred? Esse é o gatilho. Automaticamente vai me vir um desejo. Porque o gatilho foi qual? Foi qual? Foi qual? Fred. Diga comigo, Fred. O gatilho foi qual? O Fred. O Fred hoje pegou muito no meu pé. Depois do gatilho, Geraldo, eu viro para o desejo. É aqui que entra a dopamina no desejo. Que nós acabamos de discutir agora, o cérebro, quando ela antecipa o alívio, ela cria um desejo. Se eu estou ansioso porque o Fred brigou muito comigo, o que eu vou querer? Doce, chocolate. Vocês entenderam? O Fred pegou muito no meu pé, foi o gatilho. Após o meu cérebro me dar essa informação que o Fred pegou muito no meu pé, eu tenho um desejo. Qual que é o desejo do João? Comer chocolate. Comer doce. Por que eu estou com desejo de comer doce? Porque o gatilho do Fred pegou muito no meu pé. Então, primeiro eu tenho um gatilho, depois eu tenho o desejo. Então, está aqui o Fred que pegou no meu pé, agora eu tenho vontade de comer chocolate, e aí só depois vai vir a resposta. Porque a resposta é ação física. Depois que o Fred pegou muito no meu pé, depois que eu tive vontade de comer um chocolate, o que eu vou fazer no terceiro como resposta? Vou lá e como o chocolate. Eu pego o chocolate, aquele Fred também, ele vai ver, viu? Vou descontar tudo nele aqui. Fred, você vai ver aqui. Vou lá e vou comer. Essa é a resposta. Porque o quarto que nós temos, Fernanda, é a recompensa. É quando o cérebro recebe o açúcar, ele libera algo chamado que é a endorfina, que é aquilo que traz um prazer, um alívio temporal do estresse. Então, o gatilho foi o Fred, que pegou no meu pé. O desejo, eu comer chocolate, porque o Fred pegou no meu pé. A resposta, eu peguei o chocolate e me veio a recompensa, aquele alívio temporário. Isso aqui é por culpa do Fred, eu vou comer mesmo porque o Fred foi o meu gatilho. É isso que acontece comigo e com você. É assim que nós tomamos uma decisão e que cria hábitos. Isso é em tudo na nossa vida. Isso você pode fazer com todos os exemplos que você fizer na sua vida, você vai ver que vai dar o mesmo... um exemplo, um gatilho. Brigou com o marido ou brigou com a esposa. Você sempre vai ter um gatilho, depois do gatilho você vai ter um desejo ligado àquele gatilho, depois você vai ter uma resposta, você vai lá e pega, porque o seu cérebro vai te dar uma recompensa temporária. Você vai dizer: eu estou fazendo isso, estou comendo esse doce por causa do Fred. Exatamente isso que o seu cérebro faz. Porque a ansiedade, ela vai gerar o doce, vai gerar o prazer e depois vai gerar a repetição. E repete isso muitas vezes para você ver o que vai acontecer. Vai virar um hábito.
É isso que o meu cérebro e o seu faz. Porque quando a gente repete esse ciclo várias vezes, a gente acaba virando um hábito. Porque isso se torna, na minha cabeça e na sua cabeça, aparentemente, é só ansiedade. Aparentemente eu estava só com raiva do Fred. Aí o Fred me fez pensar em chocolate, me fez comprar o chocolate, e depois eu ainda peguei o chocolate e falei: estou comendo chocolate, Emerson, por culpa do Fred. É isso que o seu cérebro faz diariamente. Você não é fraco, liderança. Você está simplesmente condicionado a entender que você tem um cérebro que é uma máquina aí dentro de você. É por isso que você não consegue mudar de hábito. É por isso que passa dia, entra dia, você fala: meu Deus do céu, mas eu acordei o dia, eu falei que vou vencer, chega no final do dia, você fala: meu Deus do céu, que dia atribulado. Porque assim, se você quiser viver uma vida como amador, achando que você vai mudar o comportamento, você vai punir você mesmo, você não vai conseguir. Você tem que fazer o sistema por completo. Porque o cérebro que está dentro de você, volta a dizer, você não é fraco. Você não é fraco. Você é forte, a liderança. É que muitas das vezes eu e você estamos condicionados a tudo isso que nós estamos vivendo. Quantas das vezes você chegou na recompensa por um motivo que começou lá no gatilho? Você está tomando decisões, você está tendo hábitos aqui por alguma coisa que você está deixando vazar ali. Se você não bloquear ali o que você tem ali no gatilho, você vai estar ali na recompensa e vai estar colocando a culpa lá no gatilho. Aí você não consegue mudar os seus hábitos. Aí passa dia, entra dia, passa mês, entra mês, e você não consegue, porque você tem que gerenciar essas 4 etapas. E isso ninguém vai conseguir fazer para você. O máximo que eu vou fazer aqui é estimular você, é mostrar para você que o que você está fazendo tem um gatilho, mas a recompensa você tem como mudar isso daí. Como que eu mudo isso daí? O gatilho nós mudamos com o ambiente, para que ele não apareça. Se você sabe que o final de eu comer um chocolate é porque eu estou entristecido ali naquele ambiente, eu mesmo já chamo o Fred e falo: Fred, você fez algo que eu não gostei. Fred, acho que você, cara, isso aqui, vamos consertar isso aqui? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava: João, só existe um motivo que tem guerra no mundo. Sabe qual que é? Porque não tem diálogo. Só existe guerra no mundo, Geraldo, porque falta diálogo. Se aquele gatilho que vai me levar lá naquela recompensa, eu matar aqui no gatilho, eu vou mudar aquele ambiente. É isso que está faltando para mim e para você, para mudar os hábitos. É você saber que vai ter um gatilho. Vai ter um gatilho da ansiedade, de você ficar bravo, de você ficar nervoso. Mas nesse gatilho, você tem condição de mudar o seu ambiente, para que ele não apareça. Vai ser fácil? Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Eu vou desagradar a Fernanda vai me desagradar, eu vou desagradar a Daphne vai me agradar, eu vou desagradar o Geraldo vai me desagradar, e está tudo bem, nós somos seres humanos. Mas tem gatilho que, peraí, eu não vou deixar esse gatilho virar um desejo. Porque para o desejo, liderança, nós temos que reduzir a atratividade daquele comportamento ruim. Porque aquele gatilho que o Fred me fez ter o desejo de comer o chocolate, e se quando o Fred teve aquele gatilho, em vez do chocolate, eu comer uma fruta? Sim ou não? Desejo. Por que eu tenho que desejar o chocolate? Eu vou combater esse desejo, porque vai ter dias que eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Você vai conseguir resolver todos os problemas? Vai, Jô, resolver todos os problemas? Não vai resolver todos os problemas. E humanamente falando, é impossível você resolver todos os seus problemas.
Você não vai resolver todos os problemas do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do secretário, do prefeito, do diretor, do empresário. Você não vai resolver todos os problemas, mas você tem poder de escolha. Se quando tiver aquele gatilho do Fred comigo, pô, peraí, agora eu estou entendendo como que eu mudo o meu hábito, Fernanda. Pô, eu estou ansioso hoje, Ju. Hoje eu acho que o João me ligou muito aqui. Acho que o João está me cobrando muito aqui nesse gabinete. Eu estou indo para casa estressado. Quando tem um gatilho e eu vou pular para o caminho do desejo, em vez de eu querer um chocolate, eu vou querer uma fruta. É aquilo que eu falei para vocês, que o gânglio da base, ele não sabe distinguir o que é bom ou o que é ruim. Em vez de eu querer um chocolate, agora eu vou mudar. Por quê? Porque a resposta, que é a terceira etapa, eu vou facilitando o comportamento para dificultar o comportamento ruim. Então vai ter dias que eu preciso mudar o meu hábito. Vai ter dias que você não vai ter vontade nem de sair da cama. Vai ter dias que você não quer falar com ninguém. E tá tudo bem com isso. Isso aqui não é autoajuda. Não, João, porque é 5 passos. Não, vai ter dia que o gatilho vai vir com você. Mas quando você for para o desejo, você vai falar, opa, peraí. O João falou que o gatilho, eu estou vendo que o gatilho aconteceu. Eu estou vendo que meu marido está fazendo algo que nossa, deixa ele comigo. Mas o meu desejo já não vai ser mais um chocolate. O meu desejo, isso nós estamos falando de chocolate. E a pessoa que tem um gatilho de um ambiente ruim, a pessoa quando vai fazer um desejo, tem muitas pessoas que desejam o quê? Tirar até a vida. Por quê? Um gatilho que teve aqui, ruim. Eu estou falando só do chocolate, mas o desejo, vários desejos podem acontecer. Então, se nós entendemos essa etapa, você vai ver que a resposta que você vai ter, quando o Fred pegou no meu pé, eu tive a vontade de comer o chocolate, a resposta eu comprei, você vai ver que se você fizer isso, quando vier o gatilho, quando vier o desejo, você mudar o desejo, enganar o seu cérebro, teve alguma coisa? Come uma fruta, não come um chocolate, você vai ver que você vai enganar o seu cérebro. No começo, você não vai conseguir, mas depois você vai treinando o seu cérebro. Você vai vendo que você vai conseguindo mudar os seus hábitos. Porque a recompensa é justamente isso que nós criamos, uma gratificação imediata, saudável, para o nosso cérebro registrar como caminho. Porque se toda vez que tiver um gatilho, se toda vez que tiver um gatilho que me deixa estressado, nervoso, eu querer um chocolate, eu comprar um chocolate, eu comer um chocolate e ainda colocar a culpa no gatilho, o que vai acontecer? Um hábito que não é saudável. Quantos hábitos eu e você temos feito no nosso dia a dia? Esse é um simples exemplo de um pequeno chocolate. Mas muitas das vezes eu e você estamos repetindo os nossos hábitos e nem estamos nos dando conta. Muitas das vezes eu e você estamos tão no automático que a gente sequer consegue entender o que está acontecendo no nosso dia a dia. Aí você pensa, não, eu vou mudar os meus hábitos. Se não entender isso, não vai mudar nunca. Porque se você não entender como o seu cérebro funciona, você está comendo chocolate e nem sabe por que está comendo chocolate. Você está brigando com seu marido e nem sabe por que você está brigando com seu marido. É assim que o cérebro funciona, liderança. Porque muita gente que olha aqui para mim hoje e vê eu no palco, com resultado, liderança, dando palestra, mas pouca gente sabe as batalhas que é no dia a dia, como é difícil, não é fácil você pular o desejo do gatilho, porque o gatilho acontece todo dia você tem um gatilho,
Todo dia você tem um trauma, todo dia você tem uma preocupação. Eu mesmo estou aqui falando com vocês hoje aqui no palco, mas na minha infância, até os 10, 11 anos de idade, eu era gago, tímido, ficava vermelho para tudo. Eu que sempre estudei em escola pública. Meu pai, um simples vendedor de extintor, minha mãe do lar. Eu sou o 10º filho da minha mãe. Uma vida difícil, sofrida. Hoje as pessoas olham e falam: não, o liderança está ali, está no palco, fala bem, gesticula. Até os 10, 11 anos de idade eu era gago. Tinha dificuldade para falar, tinha vergonha de falar. Mas o que eu fiz? Eu resolvi assumir o controle da minha vida. Eu resolvi gerar novos hábitos na minha vida. Porque chega uma hora, liderança, que cansa a gente dar desculpa para nós mesmos. Tudo isso que eu falei para vocês é como funciona o nosso cérebro. Mas chega uma hora que assim, ou você assume o controle da sua vida, ou você vai ser só mais um. Ou você assume mudar de hábito, fala: não, eu preciso, agora que eu entendi como meu córtex pré-frontal funciona, agora que eu entendi o sistema de recompensa, eu vou mudar a minha vida. Eu vou pegar o meu cérebro e vou usar o meu cérebro ao meu favor. Porque se eu ficasse esperando um menino gago, escola pública, tímido, se eu ficasse ali esperando, eu nunca estaria aqui hoje falando com vocês nesse anfiteatro. Porque o cérebro, ele vai jogando você para baixo mesmo. Você não consegue, você não tem força, você não vai conseguir. Agora, o que impede você, liderança, de programar a sua rotina a partir de amanhã? O que impede você de falar: não, eu estou entendendo, mas a maior batalha da minha vida, a maior batalha, liderança, das nossas vidas, raramente é contra alguém. A maior batalha da sua vida é contra você mesmo. É você vencendo você mesmo todos os dias. As maiores batalhas da nossa vida não são contra as pessoas, contra o terceiro, é contra nós mesmos. Eu já disse para vocês aqui na outra palestra, eu cheguei até em janeiro, eu estava pesando 113 quilos. E eu queria colocar a culpa em um gatilho. Só que eu estava fazendo a recompensa aqui, colocando a culpa num gatilho. Não, eu estou acima do peso, mas também porque eu trabalho muito, não tenho tempo. Mas também eu tenho família, tenho esposa, até a sogra mora lá em casa agora. Tem vários motivos que a gente vai se acostumando e não vai mudando os hábitos. Sem energia, sem disciplina, tudo no automático, com 113 quilos. Até que eu entendi uma coisa, que o meu problema nunca era a falta de potencial. Eu sabia o que eu estava fazendo. Há 6 meses atrás, com 115, 13 quilos. Mas o meu problema era os maus hábitos. Era maus hábitos. Quando eu mudei os meus hábitos, eu não mudei só o meu corpo. Hoje eu estou com uma camiseta G. Era para vocês até bater palma, né? 113 quilos. Hoje, Geraldo, eu estou com 95 quilos. Mas quero chegar nos 80. Por quê? Porque eu mudei a minha mente. Eu mudei a minha energia. Eu mudei a minha liderança. O João Cleto é o mesmo, Fernanda. É o mesmo. Mas assim como aquele menino que era gago, eu falei: não, eu quero falar com as pessoas, eu vou lutar contra o meu cérebro. Vou buscar ferramentas, óbvio, se tem um monjaro, se tem não sei o que tem. Você acredita que, porque todo mundo falou que emagrece por causa do monjaro, né? Aí eu tenho que postar que eu estou na academia, que é para os secretários ver que eu estou na academia. Aí eu coloquei lá, comendo fruta, o ovo que eu como de manhã, monjaro de todo dia. Você já viu isso? A minha filha, a Esther, ela falou: pai, eu falei: tem fruta aí? Ela falou: não tem fruta. Eu falei: tem fruta, geladeira? Ela falou: não, pai, que dali é monjaro.
Você acredita, Fernanda? Busque ferramentas, liderança, aliado a você, mas faça alguma coisa, mude o seu hábito. Pega tudo isso. Eu poderia ficar, o meu gatilho é esse, por isso que eu estou fazendo essa recompensa. É o que você faz o dia a dia, o que eu fiz aqui, essa historinha do Fred. É o que você faz o dia a dia com seus hábitos. Você está na recompensa colocando culpa no gatilho. É isso que nós temos que entender para mudar os nossos hábitos. Se nós não tivermos isso na nossa vida, vai passar ano, vai entrar ano, e você não conseguiu mudar os seus hábitos. Depende de você, liderança. Você é o capitão e a capitã da sua embarcação. E as grandes transformações, elas acontecem nas pequenas coisas. É amanhã você ler uma página de um livro. É hoje você chegar na sua casa, é você mandar uma mensagem para um amigo, com um colega que muito tempo que você não fala com ele. São hábitos que você precisa mudar. É você olhar lá no seu guarda-roupa e ver que você não precisa de tudo aquilo de roupa. É você começar a mudar. Você não vai emagrecer. Hoje eu emagreci 18 quilos. Estou com 18 quilos a menos. Falta mais 15 para chegar nos 80. Mas primeiro você emagrece 100 gramas, 1 quilo. E depois qual que é o maior desafio? Se manter naquele peso. É isso que você tem que fazer. É pequenas ações que você tem que fazer para vencer. Porque os 5 passos, liderança, e encerro por aqui, que vão mudar os nossos hábitos, é nós termos clareza. Você precisa ter clareza do que você está fazendo. Você precisa ter pequenos começos. Você precisa ter um ambiente favorável a você. Eu só consegui emagrecer, Ju, 18 quilos, porque a minha esposa emagreceu 22 quilos. Porque aí o marido e a mulher estão junto ali na mesma sintonia. Ambiente, liderança. Se você está em um ambiente tóxico, não fique nesse ambiente tóxico, porque o ambiente vai contaminar você. Se você ficar do lado de pessoas fofoqueiras, você vai ser um fofoqueiro, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você ficar do lado de pessoas otimistas, você vai ser otimista. Se você ficar do lado de pessoas que querem coisas boas na vida, você vai ter coisas boas. O ambiente é muito importante, clareza, pequenos começos, ambiente, repetição. Hoje, 5:30 da manhã, eu estava lá na academia. Amanhã, 5:30 da manhã, eu vou estar na academia também. Nós precisamos começar as coisas e terminar. Nós temos o hábito de começar a coisa e não terminar, deixar ali. Quantas coisas você já começou e não terminou? É os hábitos que nós estamos criando. Precisa ter repetição. É a repetição que gera a perfeição. Quanto mais eu repito as coisas, mais eu tenho a criar um hábito daquilo que eu estou fazendo. Identidade, liderança. Nós precisamos ter identidade. Você precisa voltar a ter a sua identidade para você criar o seu hábito. Não fique só no celular, não fique só vivendo, não. Você precisa melhorar o seu hábito. Você precisa ter essa identidade com você, porque essa é a chave de ouro da liderança. Mudança real, ela só acontece quando eu falo, quando eu digo comigo mesmo. Aquele João que era gago falou, não, um dia eu vou estar dando uma palestra, um dia eu vou estar dando uma mentoria. É eu que tenho que despertar. Ninguém vai se preocupar com você como você mesmo. É você que tem que despertar. O máximo que eu vou fazer aqui, nesses poucos minutos que nós estamos aqui, é estimular você. Mas é você consigo mesmo, é você com a sua identidade, é você virando o seu comportamento, é mudando o seu hábito. Nunca mais diga isso, estou tentando. Não diga estou tentando. Diga, eu vou fazer. Diga comigo, eu vou fazer. Não, mais forte, eu vou fazer. Eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado.
Eu sou uma liderança. Eu sou uma liderança. Eu sou constante. É você com você mesmo, liderança. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? As pessoas estão um pouco se lixando no que você pensa. As pessoas estão um pouco se lixando, importando com você. Às vezes nós torcemos mais para uma pessoa de um reality show do que para alguém que está do nosso lado. Às vezes você torce para alguém que você nunca viu na vida, mas não torce para uma pessoa que está do seu lado. É você com você mesmo. É você que tem que entender os gatilhos, a recompensa, o córtex pré-frontal, a recompensa. É você que tem que mudar os seus hábitos. Porque daqui a um ano, liderança, daqui a um ano, se nada mudar, como vai estar a sua vida? Junho de 2027. Se nada mudar na sua vida, como que vai estar? Se eu não tivesse mudado, eu estaria na timidez, na gagueira. Daqui a um ano estaria pesando 120 quilos, 130, 140 e por aí vai. Se daqui a um ano nada mudar, como vai estar a sua vida daqui a um ano? Porque o futuro, liderança, que você sonha, está escondidos nos hábitos que você escolhe hoje. O que você vai ser no futuro, você está plantando aqui hoje. Porque as pequenas escolhas, é elas que têm grande transformação. É dia a dia. É você chegar amanhã no seu ambiente de trabalho e ser melhor do que você foi hoje. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Lá na minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com meu colega de trabalho. Eu tenho que plantar isso. Só assim, você não precisa mudar a sua vida inteira, liderança. Você precisa mudar uma decisão. Você precisa mudar um hábito. Você precisa mudar uma escolha. A pergunta é: qual hábito precisa morrer hoje na sua vida? Qual hábito precisa morrer hoje na vida do João Cleto? Para que uma nova versão do João Cleto nasça amanhã. O que o João tem que fazer hoje para ser uma pessoa melhor amanhã? O que você tem que fazer hoje para que amanhã você tenha um hábito melhor? Para você ser um ser humano melhor? Para você ser uma pessoa melhor? É isso que eu vim falar com vocês, liderança. Muito obrigado e boa noite.